A paz do Senhor Jesus seja contigo, seja com a tua família. Mais uma vez, nós aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus. E foi Ele quem disse que quando 2 ou 3 se reunissem em nome dEle, Ele estaria presente. Então, pela fé, nós cremos na palavra de Jesus. Ele disse que estaria conosco quando nós nos reuníssemos. E mesmo pela internet, Ele está conosco. E eu me lembro das palavras de João Batista quando Jesus chegou ali onde ele estava batizando no deserto da Judéia. Ele disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo." Então gostaria de lembrar você agora no início dessa reunião que Jesus Cristo está entre nós e Ele é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Essas palavras de João Batista naquele contexto significavam algo mais ou menos assim: eis aí a pessoa que resolve os nossos problemas. Eis aí a pessoa que nos liberta. Eis aí a providência de Deus para nos salvar. Então, que nesse momento de tantas dificuldades, inúmeras dificuldades que nós temos vivido, que nós possamos lembrar que Jesus Cristo é a solução de Deus para nós. Eu estou com saudade da igreja, da forma convencional, como nós sempre nos reunimos aí no templo. Estou com saudade dos louvores ali, de ver os irmãos. Estou com saudade de poder dar um abraço nos irmãos, de ver as crianças ali na igreja. Mas nós acreditamos que esse momento vai retornar. Mas louvado seja Deus, que enquanto isso não acontece, nós estamos unidos por meio de Jesus Cristo. E o principal, Ele está entre nós. Que Deus te abençoe, que os seus louvores possam sair do seu coração e alcançar o trono de Deus, possam sair dos seus lábios palavras de adoração a Deus, que a palavra do Senhor possa vir alimentar a nossa fé, alimentar o nosso interior, que possamos nessa noite cear com o Senhor, nos sentarmos à mesa do Senhor e cear com Ele. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar agradecendo por essa oportunidade. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Cordeiro de Deus está entre nós. Aquele que nos salva, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá graça, nos dá força, nos dá alegria. Senhor, seja com cada um agora na sua casa, no seu escritório, no seu local de trabalho. Eu não sei onde estão os meus irmãos, os meus amigos, mas seja com eles agora, Senhor. Que cada um, Deus, possa receber, ó Deus, do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, da força que precisamos para esse tempo. Recebe, Deus, os nossos louvores. Nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. No início és a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
Muito bem, que bom estarmos juntos, já louvamos a Deus e esse é o momento da gente comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Se eu pudesse dar um tema ao que a gente vai conversar, talvez seria vida que nasce da morte. Nem todos gostam de assistir noticiário, né? Eu penso que todo mundo é como eu gosto de ver notícia, gosto de estar informado. Eu me informo muito mais pelas lives das principais agências de reportagem pelo YouTube, não vejo muito na TV, mas muitos estão curiosos com o avanço dos contágios, né? E com essa perspectiva de surgir aí um remédio e até mesmo uma vacina. Então, está todo mundo ligado no noticiário, quer na TV, quer na internet. E tem muita gente aí assustada. Eu tenho conversado com pessoas, quer por rede social, quer às vezes num encontro casual ou mesmo por telefone, fazendo alguns contatos pessoais. E realmente está tendo muita exploração sensacionalista pelos veículos de comunicação. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Esses dias estava lá um noticiário com um drone sobrevoando um cemitério, né, com as covas abertas, aguardando caixões, aquela fila imensa de carros funerários para poder entrar. Então, e aí logo em seguida vem a vala, e aí os caixões colocados um em cima do outro, e isso passa uma vez, duas, três, quatro, e a gente vai assistindo aquilo, né? Por exemplo, uma coisa assustadora, aquelas câmaras de frigorífico mantendo corpos, né, refrigerados à espera de uma cova. Então são coisas que a gente nunca viu, parece coisa de filme, algo assim impressionante. E isso não é alguma coisa casual, você vai passando nos canais, você vai descendo ali o feed do YouTube, e o que você vai vendo? Você vai vendo que isso é replicado, e isso vai marcando não só a nossa mente, mas muito mais o nosso emocional. E quem acompanha, por exemplo, as estatísticas de contágios, né, e de mortes, vendo que está crescendo. Esses dias eu vendo uma outra reportagem, o choro dos parentes que não podem velar os seus entes queridos. E a gente vê aquilo, não tem como não chorar. Eu não sou assim muito emotivo, sou mais fleumático, mas é impossível a gente não derramar algumas lágrimas vendo o desespero de mães, de filhos, de esposa, né? Tendo que se despedir ou não se despedir, né, dos seus entes queridos. O sistema de saúde entrando em colapso. O que é entrar em colapso? É o número de pessoas que a serem assistidas está muito além do número de leitos para essa assistência. Então nós já estamos vendo isso acontecer. Os maiores hospitais do Brasil, com 85% da sua capacidade já tomada, outros 92%, 95%, e a gente fica aí assustado diante disso. Tem muita gente assustada, a gente sabe de pessoas que não saem de casa desde meados de março, né? 1 mês e meio trancado em casa, não pôs o pé na calçada. Muito triste isso. E se não bastasse, salários sendo cortados em 25%, 50%, alguns deles sendo praticamente cortados no todo, né? Algumas empresas apenas fornecendo ticket e fornecendo cesta básica, coisas que a gente não imaginava acontecer no nosso país. Sem falar dos empregos perdidos. Então, eu tenho feito vários contatos pessoais, ligado ao WhatsApp, e as pessoas têm compartilhado comigo como é triste ver um filho perder o emprego, ver um marido perder o emprego, ver um irmão, um tio perdendo o emprego, e estamos aí
com toda a solidariedade, várias agências da nossa cidade. Eu creio que todo o estado de São Paulo e o Brasil, do modo geral, muita gente se solidarizando, ajudando, né? Fazendo serviços, prestando serviços de maneira voluntária, enfim. É tempo realmente da gente parar e pensar. Então, ficar na frente da TV é estar cara a cara com a morte, em todos os sentidos. É como se a morte, através da TV, dissesse para você: muito prazer, eu sou a morte. É algo que a gente não gosta, a gente foge disso. E haja visto que o número de pessoas que estão em crise de ansiedade e depressão está aumentando, e não há estatística para isso. É uma ou outra agência que faz esse cálculo, porque o foco está muito na política, o foco está muito nas mortes, nos contágios, e não estamos percebendo isso. Pois bem, existe algo de positivo acontecendo paralelamente a essa exploração sensacionalista da doença e da morte? Será que algo novo está surgindo aí? Está havendo algo de valor? Eu creio que sim. Eu acho que muitas pessoas vão dizer: isso aí está despertando a solidariedade das pessoas, né? Alguns estão fazendo shows nas janelas dos seus quartos, isso para quem mora em cidade grande, mora em condomínio de apartamento, né? E vários pontos a gente percebe um lado bonito do ser humano, né? O estender a mão, a valorização de quem agora está na linha de frente. Tudo isso é coisa boa. Mas eu quero apontar duas coisas muito boas que estão emergindo, como se a vida surgisse em meio a essa morte. Primeiro, o aumento significativo de venda de exemplares da Bíblia Sagrada. A Tyndale House Publishers, eu não sei se assim se fala, mas é uma editora cristã nos Estados Unidos. Ela fez agora uma avaliação da venda de Bíblias e percebeu que há um aumento considerável em relação a março do ano passado. É mais ou menos assim, 44% de vendas a mais da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal Americana e cerca de 60% a mais de venda das Bíblias de imersão, aquelas Bíblias de estudo bíblico mais profundo. Então, 44% a mais, 60% a mais, isso é muita coisa, e de março para cá. São, assim, pontos positivos. As pessoas estão procurando um livro que até então era um livro distante, um livro que seria, sei lá, né? Mas agora, face a face com a morte, parece que há um despertar. Vamos ver o que Deus está dizendo lá. Vamos ver se diz alguma coisa aqui nas páginas da Bíblia sobre o que está acontecendo. E a Bíblia tem tudo a dizer. Aos domingos de manhã, nós estamos fazendo uma leitura do que está acontecendo ao nosso redor através das lentes do profeta Daniel. Você é nosso convidado sempre aos domingos, às 9 da manhã. Mas vamos continuar. Uma outra coisa interessante dentro desse aumento de procura por Bíblias é o aumento de buscas no mecanismo do Google com a palavra oração. Preste atenção. A Janet Sinding-Bentzen, que é uma suíça lá da Universidade de Copenhague, ela analisou buscas com a palavra oração na internet em 75 países e relatou que a intensidade das buscas por oração dobra a cada 80 mil casos novos registrados de Covid-19. Ou seja, de fato, quando as pessoas estão diante de algo inexplicável que vem na sua direção com o poder de morte, a tendência é olhar para cima. Como alguém disse certa vez, no fundo do poço, nós só temos que olhar para a saída dele. E a saída do poço sempre está lá em cima. Isso é muito interessante. E por que isso acontece, gente? Por que as pessoas pensam mais em Deus
quando a sua integridade física está ameaçada. O pessoal até brinca, diz que todo mundo é ateu até perceber que a asa do avião está pegando fogo. Pois bem, o que instiga as pessoas a procurarem Deus nessas horas? Eu vou arriscar alguns palpites, por favor. Isso são minhas opiniões, né? Eu acho que com a idade que a gente chegou e com o tempo que a gente tem de auxílio espiritual às pessoas, a gente pode arriscar alguns palpites. Eu não quero aqui ser taxativo, mas, por exemplo, medo do desconhecido. Muitas pessoas, por conta do medo do desconhecido, procuram o Deus. Mesmo tendo, durante muitos anos, não acreditado nele, ou vivido como se não existisse. Então, diante do medo do desconhecido, se busca um Deus também desconhecido. Mas um Deus que, mesmo sendo desconhecido, seria talvez um último recurso para ajudá-las nesse momento. Os mais céticos, nessas horas de vírus, de perda de emprego, de tantas mortes, né? Nessas horas eles acabam sendo obrigados a crer na possibilidade de existir um ser superior. Então, medo do desconhecido. Vou arriscar outra coisa. Sentimento de culpa. O que faz com que as pessoas, nesse tempo de coronavírus e mortes e empregos desaparecendo, talvez seja um sentimento de culpa, né? E nessas horas, os mais fanfarrões e debochados acabam admitindo que muitas vezes passaram dos limites. Sentimento de culpa. Eu tenho uma dívida com Deus. Nossa, eu fiz muita coisa errada. Meu Deus, eu não deveria ter largado aquela pessoa do jeito que eu larguei. Eu não deveria ter puxado o tapete do meu chefe. Eu não deveria ter dito aquelas palavras na festa de aniversário da minha cunhada. Eu não devia ter desprezado aquela pessoa que me pediu auxílio. Ele sempre foi meu amigo. Eu não poderia ter colado naquela prova. Eu não poderia ter mentido naquele imposto. Eu não poderia ter traído a minha mulher. Eu não poderia ter traído o meu marido. Eu não podia ter feito aquilo. Por que eu fiz? Nessas horas, as pessoas mais levianas, mais mundanas, que se entregaram durante toda a vida aos prazeres e dane-se o mundo, nessas horas o sentimento de culpa é despertado pela possibilidade de que esse desconhecido possa lhe atingir. E eu vou arriscar um terceiro e último palpite, uma dívida moral com Deus. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que se diz religioso, se diz um bom católico, um bom kardecista, um bom evangélico, mas na verdade ele sempre se escondeu atrás de uma capa de religiosidade. Sempre usou a religião no sentido de aplacar sua consciência ou de ter aquela sensação de que ele é melhor do que os demais. Uma dívida moral com Deus. Essas pessoas costumam frequentar as suas religiões, entregar as suas ofertas, participar ativamente de alguma obra social, mas tudo isso é do lado de fora, porque nunca Deus teve prioridade do lado de dentro. Sempre tiveram uma vida dupla, uma vida para que as pessoas observem e uma vida que elas têm em secreto, a qual Deus não tem acesso e Deus não tem nada com isso. Nessas horas, até mesmo padres, pastores, líderes religiosos, no modo geral, precisam colocar as barbas de molho. É para cada um de nós, talvez tenha algum pastor me ouvindo, nós precisamos, nós pastores, nesse momento, olhar para o nosso umbigo, olhar para dentro de nós. Eu tenho muitas vezes pedido ao Espírito Santo, me mostra, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu faço minhas as palavras de Davi no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se eu tenho cometido algum erro, vê se eu tenho falhado como pastor. Recentemente eu estava lendo um desses livros aqui
E Deus falou muito comigo sobre a oração individual por cada membro da igreja. E eu fiquei assim, aflito. Falei, Deus, eu estou em dívida contigo. Eu oro muito no sentido geral. Eu oro pelas famílias, eu oro por grupos familiares, eu oro pelos nossos líderes, mas eu estou falho nessa questão de orar individualmente por cada um. Pense nisso. O que está acontecendo com as pessoas que estão comprando 60% a mais de Bíblia e dobrando a busca por oração no Google a cada 80 mil novos casos de contágio de coronavírus? É isso aqui. Medo do desconhecido, sentimento de culpa e dívida moral com Deus. E aí isso me faz lembrar do versículo de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem isso em consideração. E eu tenho um caso para contar interessante. Eu ainda era um jovem pastor, quando bateram na porta da minha casa e perguntaram se eu faria o funeral de uma pessoa que havia se desviado de uma grande denominação aqui no Brasil. E eu me lembrei imediatamente de Jesus indo ao túmulo de Lázaro. Eu disse, eu vou sim. Chegando lá, não era numa igreja, ele não, por ser desviado daquela denominação, ele não foi velado na igreja. Ele foi velado na sua casa, dali ele iria direto para o cemitério. E chegando lá, logo eu percebi que havia dois grupos de pessoas. Um grupo bem grande de pessoas que me aparentaram ser religiosas, por causa das vestimentas e por portarem a Bíblia, e um grupo menor. E eu citei exatamente esse versículo de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. É melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. E eu citei esse verso, comecei a falar, eu não conhecia a família, me informei de alguns detalhes para poder fazer aquele ofício fúnebre. E ao final eu orei, e quando terminei a oração, todos estavam em pranto, em lágrimas. E eu lembro que não foi um sermão muito bonito, não foi uma coisa muito bem preparada, foi algo feito de última hora, eu tive 20 minutos para me preparar. E eu perguntei para uma pessoa, falei assim, por que eles de repente, logo após a mensagem, eles caíram em pranto? E a pessoa disse assim para mim, pastor, todos esses que estavam aqui, 75%, a grande maioria, estavam numa festa. Não quiseram fazer o funeral dessa pessoa na igreja porque ele estava desviado. Saíram da festa para vir para o funeral. E o Senhor tocou o dedo na ferida. Eles sentiram isso no coração e ficaram amargamente frustrados consigo mesmos. Sabe, eu creio que agora é hora de você, meu querido, você, minha querida, você, meu senhor, você, criança, você, adolescente, você, jovem, vocês que estão aí na sala, vocês que estão agora sozinhos. Esse é o momento para você se lembrar que um dia você vai partir desse mundo. É melhor ligar a televisão e ver morte do que ligar a televisão e ver toda essa programação que é simplesmente uma farra irresponsável. Quantos programas de TV e de auditório são farras irresponsáveis? Pessoas dançando no convés de um Titanic que o casco já foi totalmente rasgado na sua lateral. Essa é a imagem que Deus tem desse mundo, condenado ao naufrágio, enquanto muitas pessoas ainda estão brincando no convés. E o Brasil viveu isso agora. Pulavam e se embebedavam no carnaval, enquanto o vírus penetrava na sociedade brasileira. É melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem isso em consideração. Considere seriamente a sua alma, a condição da sua alma, como ela está em relação à eternidade. Se você fechar os olhos para esse mundo, aonde você estará quando você os abrir novamente?
Pois bem, eu acho que diante disso você tem uma resposta para me dar. Você sabe o que Deus pensa a seu respeito? Alguma vez você já perguntou para Deus, Deus, como você me vê? Qual é o teu sentimento em relação à minha vida? Aquilo que eu tenho feito dessa saúde, dessa juventude, dessa habilidade profissional que o Senhor me deu, está te agradando? A forma como eu trato os meus parentes, os meus vizinhos, os meus irmãos de fé, tem agradado o Senhor? A maneira como eu lido com o dinheiro tem te agradado? A forma como eu lido com a minha sexualidade, com as minhas palavras? Senhor, o que o Senhor sente a meu respeito? O que o Senhor pensa sobre mim? Eu sei que tem muita gente que morre de medo de fazer essa pergunta para Deus e Deus responder. Porque a maioria de nós cresceu ouvindo o pai, a mãe, a madrinha, a avó dizendo assim, onde você vai? Deus está vendo, hein? Deus castiga. Por que você fez isso? Você não percebe que a mão de Deus pesa sobre você? Então nós crescemos ouvindo sobre Deus única e exclusivamente coisas pesadas, penosas. E ninguém está nem aí em conversar com Deus, que sabe que vai vir com cara feia para o nosso lado. Então eu queria quebrar esse mito e mostrar na Bíblia para você que isso não é verdade. Mesmo que Deus deteste os nossos pecados, mesmo que Deus não tolere os nossos pecados, mesmo que os nossos pecados ofendam gravemente o nosso Deus, mesmo que Deus sinta nojo dos nossos pecados por ter nos criado a sua imagem e semelhança e não poder se enxergar em nós, mesmo assim, ouça o que Deus pensa a seu respeito. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14, a Bíblia diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Preste atenção. O que Deus quer? O que Deus diria se Ele se encontrasse com você agora? Se você fosse diretamente à presença de Deus e num relance você pudesse estar cara a cara com o Senhor da vida e olhasse nos teus olhos. Primeiro, Deus quer fazer as pazes com você e a iniciativa é dele. Preste bem atenção. Eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Deus está te chamando para uma reunião de pacificação. Deus te chama para você deixar a sua rebeldia, para você deixar a sua frieza em relação a Ele, para você parar de fingir que não acredita nele, para você se voltar para Ele. A iniciativa é de Deus. Deus te chama à paz. Deus quer que você venha até Ele. Diz lá o profeta Isaías, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Deus te chama para fazer as pazes com você. É isso que Deus quer. Toda essa morte que está aí ao nosso redor é uma forma de Deus dizer para você, vem. Eu tenho certeza que nos leitos de UTIs, muitos tiveram a chance de dizerem antes de partir,
Deus, eu me arrependo e eu aceito Cristo. Eu fui falho, eu fui mesquinho, eu fui carnal, eu fui materialista, mas agora estou aqui, eu sei que não há chance de eu sobreviver, então eu te entrego a minha vida, o meu coração. Não espere estar no leito da UTI para fazer essa oração, faça hoje, entregue hoje a sua vida a Jesus. Eu tinha só 21 anos quando eu fiz isso e não me arrependo um minuto sequer de ter entregue a minha vida para Cristo Jesus, o Senhor. Faça isso agora. Deus quer fazer as pazes com você. Volte enquanto é tempo. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto, se você buscar em oração o Senhor, Deus vai te ouvir. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscareis de todo o vosso coração, me invocareis e eu ouvirei vocês. Deus não é surdo. Deus não é aleijado. Deus ouve até o barulho de uma grama crescendo. Deus ouve o barulho das aves do céu, das águas do mar. Mas Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer que você fale com Ele, que você entregue sua vida para Ele através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por último, olha só. Se você buscar com vontade e intensidade a Deus, sem religiosidade, Ele diz, eu serei achado de vós. Achar a Deus. Apesar de que Ele não está escondido, né? Ele não se esconde. Ele é evidente. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, Salmo 119. Sem linguagem, sem fala, nós ouvimos a sua voz. Deus está falando hoje com você. Serei achado de vós, diz o Senhor, e termina o versículo 14 dizendo, farei mudar a vossa sorte. Se você partir desse mundo sem Cristo, só o inferno te espera. Só a condenação eterna. Mas se você buscar a salvação no único Salvador, Jesus Cristo, você vai desfrutar da presença de Deus por toda a eternidade. Livre dos seus pecados, perdoado de toda a culpa. Porque em meio a toda essa morte que está na TV, na internet, há uma vida se estendendo até você. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nem por religião, nem por católicos, nem por kardecistas, nem por evangélicos, nem por budistas. Só por Cristo. Não é filosofia, não é caridade, não é solidariedade, não é você pagar as coisas para os outros, dar as coisas para os outros. Não, é através do que Cristo deu em nosso benefício, foi seu sangue derramado. Olhe para a cruz e você vai encontrar Deus lá. Olhe para o rosto de Jesus, você vai estar olhando para o rosto de Deus. Olhe para as mãos transpassadas de Jesus, seus pés e a coroa de espinhos. Você vai ver o quanto Deus fez para chegar até você. E Ele chega até você nessa hora por meio dessa programação da internet. Esteja você me ouvindo nesse domingo, esteja você me ouvindo numa segunda, numa terça, numa quarta, não importa onde nem quando você esteja ouvindo essa mensagem, Deus te ama. Vida está brotando na morte. Escolhe a vida para que você possa viver. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora. E se você quiser, por favor, ore comigo. Repita comigo uma oração, entregando sua vida a Cristo. Diga assim, Senhor meu Deus, eu recebo Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu abro meu coração e te peço, perdoa os meus pecados. Por favor, Cristo Jesus, concede-me a tua graça. Faz de mim um filho de Deus. Escreve meu nome no livro da vida,
Porque a partir desse momento, por causa do sangue derramado de Jesus, estou salvo, perdoado e aceito por Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e você está assistindo no Facebook ou no YouTube, por favor, mande um recadinho para nós. Não precisa dar muito detalhe, não. Simplesmente diga: Sérgio, eu fiz essa oração e sinto uma paz muito grande no meu coração. Isso vai encher o nosso coração de alegria. E se você ainda não curtiu a página no Facebook ou não curtiu o canal no YouTube, faça isso. Acompanhe a nossa programação. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja os filhos de Deus, o leão e o cordeiro bravos, o verbo se encarnou, salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, com seu sangue a salvação. Jesus descia, o justo sem temor. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui
por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então vem, meu Deus, pra casa eu vou. Amém. Nós estamos aqui com o corpo de Cristo que foi partido por nós lá na cruz do Calvário, que representa a nossa comunhão, que representa o sofrimento de Cristo ali na cruz, trazendo esperança, trazendo salvação para nós. E nós queremos orar agora por esses alimentos, alimentos comuns, mas que para nós hoje tem uma representatividade muito grande, que representa o corpo de Cristo partido por nós. Oremos. Senhor Deus, nós queremos orar por esses alimentos, por esse pão Deus. Que está aqui, Senhor, pedindo que a graça do Senhor seja, ó Deus, sobre nós, enquanto estaremos nesse tempo, ó Deus, se alimentando, nesse tempo em comunhão, ó Deus, com o Senhor e com os irmãos, mesmo que seja, ó Deus, aí pela internet, mesmo que seja dessa maneira tecnológica, mas nós sabemos que espiritualmente nós estamos juntos, porque somos a igreja do Senhor. Aleluia. Ó Deus, e pedimos da tua bênção para esse momento, Amém. Deus, em nome de Jesus. Pai. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém, glória a Deus. E da mesma forma também quero orar por esse suco de uva que representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de ceia, ó Deus. Obrigado por esse suco do fruto da videira, Senhor, que representa o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue da nova e eterna aliança, que é feita com todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Deus, porque esse sangue ainda aproxima os seres humanos Amém, do Deus. Senhor por meio da fé. Aleluia. Obrigado, abençoa, Senhor, esse elemento, Senhor. Tanto aqui nessa mesa, onde eu estou sentado, quanto cada mesa, Deus, onde está cada um dos meus irmãos. Amém, Porque espiritualmente, Senhor, é a mesma mesa, uma só mesa, a mesa Sim, Senhor. do Cordeiro de Deus. Aleluia. Abençoa, Senhor, esses elementos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Então, orando pelos elementos, agora eu convido a todos, você que já crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você que foi batizado em decorrência dessa fé, e você que está em plena comunhão com a igreja, no caso aqui a Igreja Vida em Cristo, os membros da Igreja Vida em Cristo são convidados agora, nesse momento, vamos cear, comei dele todos e bebei dele todos, diz o Senhor. Nesse momento, Pai, toda a igreja reunida agora, esteja nesse momento, desse domingo, nesse horário, ou em outro horário, Senhor, que estiverem assistindo e participando conosco, que venha sobre nós a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa igreja continue unida a despeito desse afastamento social, que estejamos todos comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho e sendo protegidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nos abençoa como família de fé, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de intercessão, esse tempo tão necessário, né? Esse tempo tão importante, né? Devido ao que nós estamos vivendo,
né? Sempre foi muito necessário a gente estar orando, né? Mas agora muito mais, né? E Deus tem nos chamado para estarmos, né, orando, intercedendo pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, né? E agora Deus me deu assim para nós estarmos orando pelas nossas autoridades, né? Sempre foi nossa responsabilidade estarmos orando pelas autoridades e agora muito mais, né? Então eu tenho aqui um versículo para nós estarmos nos baseando, né, a nossa oração. Eu vou estar lendo, né? E eu quero que a gente se baseie nesse versículo. Está em 1 Timóteo 2, capítulo 2, o versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, né? Que nós possamos agora então estar fechando os nossos olhos, né, e levantando as nossas mãos, né, em rendição ao Senhor e declarando toda a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, no nome glorioso de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós reconhecemos o teu senhorio e declaramos a nossa dependência do Senhor. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, venha nos direcionar, Senhor, venha, Deus Pai Todo-Poderoso, estar nos capacitando, para que cada vez mais, Senhor, nós estejamos, ó Pai, cumprindo, Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso dever, que é estarmos orando, intercedendo pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, ó Pai, porque toda autoridade é constituída pelo Senhor. Deus de glória e de poder, que o Senhor esteja abençoando cada vida, Senhor, que o Senhor esteja capacitando agora e derramando do teu poder, ó Pai, sobre cada autoridade, Senhor, concedendo sabedoria, concedendo graça, concedendo do teu amor, ó Pai. Vem com o teu poder, ó Deus Pai Todo-Poderoso, se derramar sobre a nossa nação. Deus de glória e poder, nós estamos, Pai, nos colocando aos teus pés, Senhor, e declarando a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que conhece toda a situação. O Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, está, Deus Pai Todo-Poderoso, acima de toda e qualquer situação. E nós, Deus Pai, nos rendemos a Ti, Senhor. Pai, levamos, Deus Pai Todo-Poderoso, a nossa nação, o nosso Brasil aos teus pés, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai, e esteja nos capacitando, Deus Pai Todo-Poderoso, com o teu poder. Leva-nos além das nossas limitações, ó Pai. Pai, nós queremos deixar de lado os nossos pensamentos, queremos deixar de lado tudo aquilo que nós achamos, que nós pensamos, que nós desejamos, para assumirmos a vontade do Senhor, para assumirmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa nação. Nos dirige e nos governa, Deus Pai Todo-Poderoso, com o teu poder, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai, nós precisamos do nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, valoroso, glorioso, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Se derrama, Deus Pai Todo-Poderoso, com o teu poder sobre nossa nação, sobre nosso estado, sobre nossa cidade, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Pai, e precisamos de sabedoria, Senhor. Conceda, Senhor, aos nossos governantes sabedoria, Pai. Nós os abençoamos, Deus Pai Todo-Poderoso, com a bênção que vem de Ti, e consagramos, Deus Pai Todo-Poderoso, a nossa nação aos teus pés, Senhor. Abençoa, Deus Pai Todo-Poderoso, e vem
vem, Senhor, com o teu poder, ó Deus Pai Todo-Poderoso, trazer a manifestação da tua glória, Senhor. Nós vamos ver a manifestação da tua glória, porque só o Senhor tem todo o poder, ó Pai, para estar, Deus Pai Todo-Poderoso, revelando, Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, a paralisação de toda essa situação. Nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Pai, a proteção do Senhor está sobre cada um de nós. E nós já Te agradecemos, ó Pai, porque nós tememos ao Deus vivo e poderoso, que tudo pode e tudo faz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua graça, Senhor. Obrigada, Deus Pai Todo-Poderoso, porque nós sabemos que o Senhor é por nós. E agindo Deus, ninguém impedirá. Em nome de Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que bom, irmãos. Que bom nós estarmos juntos. Que bom nós ouvirmos tudo isso. Podermos ter esse tempo de celebração da ceia, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu queria encerrar esse tempo com 2 textos bíblicos. O primeiro é o de Lamentações, capítulo 3, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que esse culto seja um gerador de esperança na sua vida. Que durante essa semana o Espírito Santo de Deus traga à memória essas palavras, palavras de vida ao seu coração, esses louvores que traz renovo, que traz esperança a cada um de nós. Que Deus traga à sua memória essas orações que foram feitas aqui nesse culto através da internet, você aí no seu celular, na sua televisão aí na sua casa, no seu tablet, tá? Que você traga isso à memória. Eu sei que tem sido dias difíceis para nós, mas que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. E quem dá a verdadeira esperança para nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o segundo texto eu gostaria de ler para nós fecharmos esse tempo com Números capítulo 6, os versos de 24 até o 26, que é a bênção sacerdotal, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, né? Oremos. Senhor, que essa bênção sacerdotal que veio através do Senhor para Moisés e de Moisés a Arão, chegue até nós nesse momento. Senhor, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe, ó Deus, o trabalho das nossas mãos, que o Senhor, ó Deus, abençoe tudo que iremos fazer durante essa semana que se inicia hoje. Senhor, que o Senhor nos dê boas ideias, que o Senhor traga a nós boas notícias, que o Senhor traga a nós, ó Deus, um momento de riso, que o Senhor traga a nós momentos de alegria e de festa. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito nos guie nesse dia, nessa semana, ó Deus, e que possamos romper, Senhor, romper as más notícias, que possamos romper, ó Deus, os momentos de tristeza, que possamos romper através do Teu Santo Espírito, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra nós, e que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja Somos nós. Nós somos a igreja. A igreja